Bora lá então. A gente vai mergulhar numa das relações mais criativas e, olha, mais influentes da música moderna. É sobre a dança, que já dura décadas entre o hip hop e o R&B. Dois gêneros que não só andaram lado a lado, mas que na verdade se inventaram, um ajudando a construir o outro. E tudo começa com uma pergunta que provavelmente já surgiu por aí enquanto se ouve as paradas de sucesso. Por que hoje em dia tantos artistas, tipo Drake ou Beyoncé, passeiam com tanta naturalidade entre o canto, cheio de melodia, e o rap, cheio de ritmo? A resposta para isso, gente, está numa história fascinante de inovação, de tecnologia e de uma fusão cultural poderosa. Para a gente entender como o hip hop nasceu, a gente precisa voltar um pouco. Voltar lá na raiz, no som que serviu de matéria-prima para tudo que veio depois. O Rhythm and Blues. O R&B, como está definido aqui, era uma mistura muito potente. Era o som que vinha das cidades, das migrações, sabe? Capturava toda a experiência afro-americana, falando de dor, de busca por liberdade e de alegria. Mas o ponto-chave, a virada de chave, está nessa parte. Uma batida forte e insistente. Guarda isso, porque essa batida se tornou a espinha dorsal de uma verdadeira revolução. Ao longo de 30 anos, a evolução do R&B foi basicamente a história da evolução da sua batida. A gente sai do swing do jump blues, passa pela energia pura do rock and roll, mergulha na emoção da soul music e, finalmente, chega no funk dos anos 70. O funk foi tipo pegar o ritmo e destilar ele até sobrar só a essência, o mais puro groove. E foi exatamente aí, nesse groove, que uma ideia completamente nova nasceu. Agora a gente viaja no tempo e no espaço. Aterrissamos no Bronx, nos anos 70. O som da cidade estava prestes a mudar para sempre. E o mais louco é que não foi com instrumentos novos, mas com a pura genialidade de DJs que olharam para discos antigos de um jeito que ninguém nunca tinha olhado antes. O que é impressionante nesse slide é a precisão do momento. Sério, historiadores da música apontam para essa data e esse lugar específico. Era uma festa de volta às aulas que uma garota, a Cindy Campbell, organizou para o irmão dela, um DJ conhecido como Kool Herc. E foi ali, nessa festa, que ele soltou para o mundo a sua arma secreta. A sacada do DJ Kool Herc foi genial. Ele percebeu que a galera na pista de dança ia à loucura naquelas partes das músicas de funk que só tinham bateria e baixo, os breaks. Então ele pensou, e se eu pudesse fazer essa parte durar para sempre? Ele chamou a técnica de merry-go-round. Usando 2 tocadiscos com o mesmo vinil, ele pegava aqueles poucos segundos de paraíso da percussão e transformava num loop infinito para a galera dançar. E assim nascia o breakbeat, a base, o coração do hip-hop. E essa inovação na música não ficou só nisso, não. Foi a faísca que acendeu um movimento cultural gigantesco. O breakbeat deu o chão para os dançarinos e os b-boys e as b-girls mostrarem suas acrobacias. Deu ritmo para os MCs, os mestres de cerimônia, soltarem suas rimas. E tudo isso acontecia num cenário super vibrante, coberto pela arte do grafite. Era um movimento completo. Agora, vamos dar um pulo para os anos 80. A próxima grande virada, tanto no R&B quanto no hip-hop, não viria mais dos toca-discos. Viria dos circuitos eletrônicos. A era das máquinas tinha chegado. Essa maquininha aí, a TR-808, é uma lenda. O mais curioso é que ela foi um fracasso de vendas quando foi lançada. Mas o som do bumbo dela, aquele grave profundo, meio artificial, virou a batida do coração de um sucesso atrás do outro. Ela deu para os produtores um controle e uma consistência no ritmo que antes era impossível de se ter. Essa citação aqui captura perfeitamente o som da época. A música, agora controlada por máquinas e computadores, ganhou uma precisão quase mecânica. E essa sensação robótica não era vista como um defeito, muito pelo contrário, era uma nova estética. Era o que definia o som do pop, do R&B e do hip-hop daquela década. Então, o ponto crucial é este. A forma de se fazer música virou de cabeça para baixo. A gente saiu do modelo de uma banda inteira gravando junta para um modelo onde um único produtor, com suas máquinas, podia construir uma música inteira, camada por camada. Isso abriu as portas da produção musical para muita gente e deu origem a um novo tipo de gênio da música. Bom, com R&B e o hip-hop usando a mesma tecnologia, bebendo das mesmas fontes, o palco estava montado. Estava tudo pronto para o momento em que os dois não iam apenas se cruzar, mas iam se fundir de um jeito permanente. E o resultado dessa mistura foi um novo subgênero, o hip hop soul.
E aqui não era mais só um rapper fazendo uma participação numa música de R&B. Não, não. A mistura era completa. Era no nível do DNA musical. A produção, a batida era hip hop puro, mas os vocais eram puro soul. E poucos grupos representaram essa fusão tão bem quanto o Jodeci. Eles tinham o visual de artistas de hip hop, sabe? Usavam roupa de couro, correntes, mas aí quando eles abriam a boca, entregavam harmonias vocais de R&B da mais alta qualidade. Tudo isso em cima de batidas pesadas com a cara da rua. Essa frase diz tudo, né? O Jodeci marcou uma quebra de gerações. Eles pegaram a tradição dos grupos vocais de R&B e trouxeram pra rua, pra era do hip hop. Eles eram românticos, sim, mas com uma atitude mais crua, mais direta, que era totalmente nova na época. A fórmula do hip hop soul era praticamente perfeita, porque pegava o melhor dos dois mundos. A força da batida do hip hop, a beleza da melodia do R&B, o estilo visual das ruas e letras que falavam tanto de amor quanto dos perrengues da vida real. E essa fusão não foi só um momento, uma moda passageira. Ela se tornou a base, o alicerce, para todo o som da música popular que veio nas décadas seguintes e que nos traz diretamente até os dias de hoje. Esse número aqui é a prova final do poder dessa união. Em 2017, o hip hop, que a essa altura já carregava o R&B no seu DNA, passou o rock e se tornou o gênero mais popular dos Estados Unidos. Um marco histórico que foi construído durante décadas de trocas entre os dois gêneros. E isso nos traz de volta aquela pergunta do comecinho. A razão pela qual as maiores estrelas de hoje cantam e também fazem rap é porque essa barreira simplesmente não existe mais. A fusão do hip hop soul foi tão completa que hoje combinar canto e rap não é mais uma mistura de gêneros. É simplesmente o som padrão da música pop no mundo todo. E assim, essa história toda nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se esses dois gigantes da cultura se tornaram uma coisa só, o que vai nascer dessa união? Qual vai ser a próxima grande inovação que, daqui a uns 40 anos, alguém vai estar aqui explicando como o começo de algo totalmente novo? Bom, a única certeza é que a música nunca para de evoluir.